Eu estava voltando do campo quando vi uma caminhonete ir embora, levantando poeira. E no meio da estrada, uma jovem grávida jogada ao chão pela própria família. Levei ela para minha fazenda, achando que era só abandono. Mas quando descobri quem era o pai daquela criança, percebi que tinha acabado de enfrentar o homem mais poderoso da região. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol já pendia torto no céu quando ajustei as rédeas e conduzi meu cavalo branco pela estrada de terra que cortava a propriedade. O calor daquele fim de tarde pesava sobre os ombros como uma manta grossa, e a poeira subia em nuvens finas a cada passo do animal. Eu conhecia cada curva daquele caminho, cada pedra, cada rachadura no chão seco. Conhecia porque eram 40 anos pisando ali, primeiro ao lado do meu pai, depois sozinho e nos últimos 5 anos completamente só. Meu cachorro, um vira-lata caramelo de orelhas caídas e olhar sempre atento, corria à frente, parando de vez em quando para farejar alguma coisa no mato. Ele era minha única companhia constante. Não reclamava do silêncio, não cobrava conversa. Apenas estava ali, todos os dias, esperando na varanda quando eu saía antes do sol nascer e latindo baixo quando eu voltava. A fazenda era a herança da minha esposa, na verdade. Terra boa, água limpa, pasto que rendia. Ela tinha herdado do pai dela, um homem sério que trabalhou a vida inteira para deixar algo de valor. Quando casei com ela, pensei que estava recebendo uma parceira para a vida. E estava. Só não sabia que a vida seria tão curta. 5 anos já. 5 anos desde que enterrei Maria, sob a sombra do ipê roxo que ela tanto gostava. 5 anos desde que a casa deixou de ter cheiro de café fresco pela manhã, desde que o rádio parou de tocar na cozinha, desde que o riso dela deixou de ecoar pelos cômodos. A culpa ainda morava comigo. Morava na cama vazia, na mesa posta para um só, no silêncio que ocupava todos os espaços. Ela adoeceu devagar. Eu percebi tarde. Estava ocupado demais consertando cerca, marcando gado, cuidando de terra. Quando finalmente parei para olhar de verdade, a doença já tinha avançado demais. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Eu disse que eles estavam errados. Gastei tudo o que tinha em tratamentos, em promessas, em milagres que não vieram. E no fim, segurei a mão dela enquanto a vida escorria e entendi que alguns erros não têm volta. Desde então, a rotina era a única coisa que me segurava de pé. Acordar antes do sol, tirar o leite, soltar o gado, consertar o que estava quebrado. Voltar quando a luz começava a morrer, comer algo simples, dormir pesado e recomeçar no dia seguinte. Não havia espaço para pensar muito, pensar doía. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Eu sentia no ar, sentia no jeito que o cavalo andava, mais lento, as orelhas em pé, atento. Sentia no silêncio estranho que tinha tomado conta do campo. As cigarras tinham parado de cantar. Os pássaros não chilreavam nas árvores. Até o vento parecia ter parado de soprar. Meu cachorro parou de repente no meio da estrada e virou a cabeça na direção da curva à frente. As orelhas ficaram eretas, o focinho apontava fixo para algo que eu ainda não podia ver. Ele não latiu, apenas ficou ali, imóvel, como se esperasse que eu entendesse o aviso. Toquei de leve o flanco do cavalo e ele avançou devagar. Meu coração, que batia no ritmo cansado de sempre, começou a acelerar sem motivo aparente. Havia algo errado. Não sabia o quê. Mas décadas no campo ensinam a confiar nos sinais. E todos os sinais gritavam, cuidado. Foi quando vi a poeira. Uma nuvem densa e rápida se erguia na estrada à frente, acompanhando algo que se movia em alta velocidade. O som de motor acelerado chegou até mim um segundo depois, áspero e violento no silêncio da tarde.
Puxei as rédeas e parei o cavalo à sombra de uma aroeira, instintivamente me afastando da estrada. Uma caminhonete azul passou como um raio. Vidros fechados. Música alta vazando pelas frestas. Ela não diminuiu ao se aproximar da curva. Não desviou das pedras maiores. Apenas seguiu em frente, levantando terra, deixando para trás um rastro de barulho e poeira que demorou a assentar. Fiquei parado, observando a nuvem se desfazer no ar. Carros passavam por ali, claro. Não era uma estrada movimentada, mas de vez em quando algum vizinho, algum caminhão de entrega, algum viajante perdido. Mas havia algo naquela pressa. Algo na forma como a caminhonete cortou a tarde que me deixou inquieto. Meu cachorro voltou a andar, mas agora mais devagar, o corpo tenso, o focinho ainda apontado para frente. Segui atrás dele. O cavalo pisava com cuidado, como se também sentisse que algo estava fora do lugar. E então eu vi. No meio da estrada, sentada no chão de terra batida, estava uma moça. Parei novamente. Estreitei os olhos tentando entender a cena. Ela estava de costas para mim, o corpo curvado para frente, os ombros tremendo. Ao lado dela, duas trouxas de pano amarradas com barbante, roupas pelo que parecia, uma mala velha, da cor de barro, com a alça partida, e nada mais. Por um momento pensei que fosse um engano, que ela tivesse caído, que estivesse descansando. Mas algo no jeito que o corpo dela se dobrava, algo na solidão absoluta daquela imagem, me disse que não era nada disso. Toquei o cavalo para frente. O som dos cascos na terra fez a moça levantar a cabeça de repente. Ela virou o rosto, e mesmo de longe, mesmo com a luz já começando a amarelar, eu vi. Olhos vermelhos, rosto molhado, medo puro. Ela não se levantou, apenas me encarou, imóvel como um animal acuado, que não sabe se foge ou se finge de morto. Suas mãos apertavam o tecido da saia, os dedos brancos de tanta força. E foi aí que notei. A barriga, grávida, muito grávida. Meu estômago se apertou. Puxei as rédeas e o cavalo parou a poucos metros dela. Desci devagar, sem pressa, tentando não assustá-la mais do que já estava. Meu cachorro chegou perto, farejou o ar e sentou ao meu lado, quieto. "Moça", eu disse, e minha própria voz soou estranha no silêncio. "Você está bem?" Ela não respondeu, apenas continuou me encarando, os olhos arregalados, a respiração curta. Eu dei mais um passo e vi quando ela recuou, mesmo sentada, arrastando o corpo para trás como se quisesse desaparecer. "Calma", falei, levantando as mãos devagar. "Não vou fazer nada, só quero saber se você precisa de ajuda." Foi quando ela começou a chorar de novo. Não era um choro alto, era um choro abafado, engasgado, como se viesse de um lugar fundo demais para ser alcançado. Os ombros tremiam, as mãos cobriam o rosto, e entre os soluços ela repetia uma palavra só: "Sozinha." Olhei em volta. A estrada vazia, o campo silencioso, o sol começando a descer. E aquela moça grávida sentada na poeira, com duas trouxas de roupa e mais nada. "Quem te deixou aqui?" perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ela balançou a cabeça, mas não respondeu. Apenas encolheu o corpo, abraçando a barriga como se protegesse algo precioso. Eu já tinha visto abandono antes. Já tinha visto o cachorro largado na estrada, cavalo velho solto para morrer. Até gente, uma vez ou outra, deixada para trás porque não servia mais, porque dava trabalho demais, porque era inconveniente. Mas nunca assim. Nunca uma mulher grávida, sozinha, jogada no meio do nada como lixo. Senti a raiva subir. A mesma raiva que senti quando os médicos desistiram de Maria. A mesma raiva que senti quando entendi que eu tinha desistido dela antes mesmo dos médicos. Raiva de mim, raiva do mundo, raiva de tudo que era injusto e inevitável. Mas raiva não resolve nada. Respirei fundo,
Sentei no chão, a alguns metros dela, para não parecer ameaçador. Meu cachorro se aproximou da moça, farejou suas mãos e lambeu seus dedos. Ela soluçou mais forte e acariciou a cabeça dele com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Escuta, eu disse mais suave dessa vez. Eu moro ali. Apontei para a direção da fazenda, invisível atrás das árvores. Tenho água, comida, um lugar para você descansar. Não vou te machucar. Pode confiar. Ela levantou os olhos para mim. Olhos castanhos, fundos, cheios de dor. E pela primeira vez falou. Ninguém me quer. Aquelas palavras me acertaram como um soco, porque eu conhecia aquele sentimento. Conhecia o que era sentir que não havia lugar para você no mundo. Conhecia a solidão que corrói por dentro até não sobrar nada. Eu quero, respondi, e nem sabia direito o que estava dizendo. Você pode ficar, pelo menos até a gente descobrir o que fazer. Ela me olhou por um longo tempo, olhou para o cachorro. Olhou para o cavalo que esperava pacientemente. Olhou para as trouxas de roupa ao lado e então, devagar, assentiu. Levantei primeiro, estendi a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Puxei com cuidado, sentindo o peso dela, e ela ficou de pé com dificuldade, uma mão na barriga, o rosto contraído de dor. Consegue andar? Perguntei. Consigo, ela murmurou. Amarrei as trouxas na sela, ajudei ela a subir com cuidado. Ela se agarrou nas rédeas, o corpo rígido, ainda com medo. Subi atrás dela, segurando firme para que não caísse, e toquei o cavalo devagar. Enquanto nos afastávamos daquela estrada vazia, olhei para trás uma última vez. A poeira tinha assentado. Não havia sinal de que alguém tinha estado ali. Apenas terra, silêncio e o peso de uma escolha que eu ainda não entendia completamente. Mas uma coisa eu sabia. Eu não podia virar as costas. Não de novo. Capítulo 2. Sombras do passado. O caminho até a casa foi feito em silêncio. Apenas o som ritmado dos cascos do cavalo na terra seca, o ranger do couro da sela e a respiração pesada da moça quebravam a quietude da tarde. Ela se mantinha rígida, as costas tensas contra meu peito, como se a qualquer momento esperasse ser jogada de volta na estrada. Eu sentia o tremor que percorria seu corpo. Não era só medo, era algo mais profundo. Algo que tinha se instalado nela e que não sairia tão fácil. O sol já tocava o horizonte quando a casa apareceu entre as árvores. Era simples, paredes de alvenaria caiadas de branco, já meio amareladas pelo tempo. Telhado de barro vermelho com algumas telhas rachadas que eu sempre prometia trocar e nunca trocava. Varanda com 2 pilares de madeira, uma rede pendurada de um lado, 2 cadeiras velhas do outro, um bebedouro para os cachorros perto da entrada, a horta de Maria, que eu ainda mantinha por teimosia, mesmo que mal cuidada. Desci primeiro, devagar, testando o chão antes de ajudá-la. Estendi os braços e ela se deixou escorregar da sela com cuidado, segurando meu ombro com força. Quando seus pés tocaram o chão, ela cambaleou um pouco. Segurei firme até que recuperasse o equilíbrio. Obrigada, ela sussurrou, sem me olhar nos olhos. Peguei as trouxas e a mala velha. Fiz sinal para que me seguisse. Meu cachorro já tinha corrido para o bebedouro e tomava água fazendo barulho. A moça parou na entrada da varanda, olhando a casa como se não acreditasse que estava ali. Como se esperasse que tudo desaparecesse a qualquer momento. Entra, eu disse, empurrando a porta de madeira que nunca fechava direito. Fique à vontade. Ela entrou devagar, os passos curtos, uma mão sempre na barriga. Olhou em volta com aqueles olhos assustados. A sala era pequena, um sofá velho de tecido marrom, uma mesa de madeira com 4 cadeiras, um armário com louças que ninguém usava mais. Fotos na parede. Maria sorrindo. Maria no dia do casamento. Maria segurando um bolo de aniversário, todas emolduradas com vidro embaçado pelo tempo. Vi quando os olhos da moça pararam nas fotos. Vi a pergunta se formar em seu rosto, mas ela não disse nada.
Apenas desviou o olhar rapidamente, como quem não quer ser pego bisbilhotando. Minha esposa, eu disse, porque o silêncio pedia explicação. Ela faleceu há 5 anos. A moça assentiu devagar, as mãos apertando a barra da blusa gasta que vestia. Sinto muito, murmurou. Coloquei as trouxas dela no sofá e caminhei até a cozinha. Era um cômodo comprido com um fogão a lenha de um lado, uma pia de louça branca manchada do outro e uma mesa pequena no meio. Pratos empilhados de qualquer jeito, panelas penduradas em ganchos na parede, cheiro de lenha queimada que nunca saía completamente. Senta aqui, indiquei uma das cadeiras da mesa. Vou fazer um café. Você deve estar com fome. Ela se sentou com cuidado, as mãos sobre a mesa, olhando para os próprios dedos, como se não soubesse o que fazer com eles. Eu acendi o fogo no fogão, coloquei água para ferver, busquei pão na lata, manteiga na geladeira velha que roncava no canto. Tinha um resto de bolo de fubá que a vizinha tinha trazido 3 dias atrás. Coloquei tudo na mesa. Come, falei, empurrando o prato na direção dela. Ela olhou para a comida como se fosse uma miragem. Pegou um pedaço de pão devagar, passou manteiga com as mãos tremendo, levou à boca, mastigou devagar, fechou os olhos e começou a comer mais rápido, como quem não comia há dias. Eu fingi não perceber. Servi o café quando ficou pronto, forte e amargo do jeito que eu gostava. Ela tomou tudo de uma vez, sem reclamar. Quando terminou, ela encostou as costas na cadeira e soltou um suspiro longo. Tinha cor no rosto agora. Menos palidez, menos desespero. Obrigada, disse de novo, dessa vez me olhando nos olhos. Era bonita, não no sentido que as revistas mostram, mas bonita do jeito que a gente simples é. Rosto redondo, olhos grandes e escuros, cabelo preto preso em um rabo de cavalo mal feito. Não devia ter mais que 20 anos, talvez menos. Qual é seu nome? Perguntei, sentando na cadeira em frente. Ela hesitou, como se até o próprio nome fosse perigoso de dizer. Ana, respondeu por fim, baixinho. Me chamo Ana. Eu sou João, me apresentei. João Batista da Silva, mas todo mundo me chama só de João mesmo. Ela assentiu, os dedos tamborilando nervosos na mesa. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio pesado, cheio de perguntas que eu não sabia se devia fazer, mas precisava saber, precisava entender o que tinha acontecido naquela estrada. Quem te deixou lá, Ana? Ela fechou os olhos, apertou os lábios, respirou fundo, como quem se prepara para pular em água gelada. Ah, minha família, disse, e a voz saiu quebrada. Senti o peito apertar. Família. A coisa que deveria proteger, a coisa que deveria estar ao lado. E tinha sido a família que a jogou fora como se fosse nada. Por quê? Ela apontou para a barriga, as lágrimas voltando a descer pelo rosto. Por causa disso, por causa dele. O pai da criança? Ana balançou a cabeça, as mãos tremendo de novo. Ele não vai assumir. Nunca vai. Ele é importante demais. Conheci homens importantes. Conheci fazendeiros grandes, políticos, gente com sobrenome que abria portas. E conhecia também o jeito que esses homens tratavam quem estava abaixo deles, como se fossem descartáveis, como se não importassem. Importante como? Importante, ela repetiu como se a palavra explicasse tudo. Casado, rico, todo mundo conhece, todo mundo respeita. E você? Ela soltou uma risada amarga, sem humor nenhum. Eu era empregada dele, trabalhava na casa, cuidava da limpeza, da comida. Achei que... Parou, mordeu o lábio. Achei que ele era diferente, que quando ele falava comigo, quando me olhava, era porque... Mas não era. Nunca foi. Não precisava dizer mais. Eu entendia o que tinha acontecido. Entendia o poder que homens como esse tinham. Entendia como usavam esse poder. Quando você descobriu que estava grávida, há 6 meses, contei para ele. Ele disse que era mentira, que eu estava querendo aplicar golpe.
Disse que se eu insistisse, ia me destruir. Me mandou embora na mesma hora, nem pagou o que devia. E sua família? Meu pai... A voz dela falhou. Meu pai disse que eu era uma vergonha, que tinha desonrado o nome da família. Disse que enquanto eu carregasse essa criança, eu não era mais filha dele. Minha mãe não falou nada, só chorou. Meus irmãos, eles ajudaram a colocar minhas coisas na caminhonete e me deixaram lá, no meio do nada. Eu fechei os olhos, sentindo a raiva voltar. Raiva daquela família que abandonou a própria filha. Raiva daquele homem que usou e descartou. Raiva de um mundo onde isso acontecia e ninguém fazia nada. Você tentou denunciar. Ana soltou outra risada sem graça. Denunciar? Quem ia acreditar em mim? Ele é importante. Eu sou ninguém. Minha própria família não acredita. O que a polícia ia fazer? Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Em lugares pequenos, em comunidades fechadas, a palavra de homens importantes valia mais que a verdade. Valia mais que justiça. E agora? O que você vai fazer? Ana olhou para a barriga, acariciou com carinho. Não sei, não tenho lugar para ir. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu só quero que meu filho nasça. Que ele tenha uma chance, mesmo que eu não tenha. Levantei da cadeira e fui até a janela. A noite tinha caído completamente agora. Lá fora, apenas escuridão e o som distante das cigarras. Pensei em Maria. Pensei em como ela teria reagido se estivesse ali. Ela teria acolhido Ana sem pensar duas vezes. Teria feito sopa, arrumado um quarto, costurado roupas para o bebê. Maria tinha um coração grande demais para este mundo pequeno demais. E eu tinha deixado Maria morrer porque estava ocupado demais para ver. Tinha falhado quando ela mais precisou. Carregava essa culpa todos os dias. Carregava como uma pedra amarrada no pescoço, me puxando para baixo. Mas agora tinha outra pessoa precisando. Outra vida em risco. E dessa vez eu podia fazer diferente. Você pode ficar, eu disse ainda de costas olhando para a noite. O quê? Aqui, na fazenda, pode ficar até o bebê nascer, até você se recuperar, até descobrir o que fazer. Virei para olhá-la. Ana me encarava com aqueles olhos arregalados, incrédulos. Por quê? Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque é o certo, respondi simples assim. Porque eu não consigo virar as costas. Não de novo. Ela começou a chorar. Não de desespero dessa vez, de alívio, de gratidão. Levantou da cadeira, veio até mim e abraçou minha cintura, encostando o rosto no meu peito. Eu fiquei ali, sem saber bem o que fazer com as mãos, sentindo aquele corpo pequeno tremer contra o meu. Obrigada, ela repetiu entre os soluços. Obrigada, obrigada. Finalmente encostei uma mão em suas costas, desajeitado, tentando confortar. Vai ficar tudo bem, eu disse, sem saber se acreditava nisso. Mas precisava acreditar. Precisava acreditar que ainda havia bondade neste mundo. Que ainda havia escolhas certas. Que ainda havia tempo de consertar erros. Preparei o quarto de hóspedes para Ana. Era pequeno, com uma cama de casal, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o quintal. Troquei os lençóis, abri a janela para o ar circular, coloquei uma toalha limpa sobre a cama. Descansa, eu disse quando ela entrou. Amanhã a gente conversa melhor. Ela assentiu, já quase dormindo em pé. Fechei a porta devagar e fui para meu quarto. Deitei na cama, olhando para o teto escuro, ouvindo o silêncio da casa que agora tinha outra pessoa respirando dentro dela. E pela primeira vez em 5 anos, a casa não parecia tão vazia. Mas no fundo da minha mente, uma voz sussurrava. Sussurrava que eu tinha acabado de fazer uma escolha que mudaria tudo. Que tinha acabado de entrar em uma guerra que não entendia. E que essa guerra estava apenas começando. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo já não precisava de despertador.
40 anos de rotina tinham gravado o horário nos ossos, nos músculos, no sangue. Mas naquela manhã, algo era diferente. Levei alguns segundos deitado, olhando para o teto de madeira escurecida pelo tempo, tentando entender o que tinha mudado. Então me lembrei. Ana. Levantei rápido, os pés descalços tocando o chão frio. Vestia a calça jeans, a camisa xadrez, as botas gastas. Passei água no rosto na bacia que ficava sobre a cômoda. Olhei meu reflexo no espelho pequeno e rachado. Um homem de 52 anos me encarou de volta. Cabelo grisalho, rosto queimado de sol, rugas profundas ao redor dos olhos. Mãos calejadas que seguravam a borda da cômoda. Mãos que tinham trabalhado a vida inteira e que agora tremiam levemente. Medo. Estava com medo e nem sabia bem de quê. Saí do quarto em silêncio. A casa ainda dormia. Passei pela porta fechada do quarto de hóspedes e parei, ouvindo. Respiração leve. Ela estava dormindo. Bem, precisava descansar. Fui até a cozinha, preparei café no fogão a lenha, o ritual de sempre. Acender o fogo, colocar a água, esperar o cheiro forte se espalhar. Enquanto esperava, olhei pela janela. O céu começava a clarear no horizonte, uma faixa rosada e alaranjada se abrindo devagar. As galinhas já ciscavam no terreiro. Meu cachorro apareceu do nada, como sempre fazia, e arranhou a porta pedindo para entrar. Abri e ele entrou abanando o rabo, foi direto para o pote de ração vazio. Coloquei comida, troquei a água. Ele comeu com barulho, satisfeito. Tomei o café sozinho, em pé mesmo, olhando o dia nascer. Pensava em Ana, em tudo que ela tinha me contado na noite anterior. Uma família que abandona a própria filha. Um homem que usa seu poder para destruir. Uma moça grávida, sozinha, sem nada nem ninguém. E eu, um fazendeiro velho, solitário, que carregava suas próprias culpas. O que eu estava fazendo? Podia realmente ajudar? Ou ia falhar de novo, como tinha falhado com Maria? O som de uma porta se abrindo me tirou dos pensamentos. Ana apareceu na entrada da cozinha, descalça, o cabelo solto nos ombros, a mão na barriga. Parecia ainda mais jovem de manhã, com a luz suave entrando pela janela e iluminando seu rosto. "Bom dia", ela disse, a voz rouca de sono. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor do que nos últimos meses", admitiu, com um meio sorriso tímido. E fazia tempo que não dormia em cama de verdade. Servi café para ela, esquentei pão na chapa do fogão, passei manteiga. Ela comeu devagar dessa vez, saboreando cada pedaço. Sentei em frente a ela com minha própria caneca. "Ana, preciso saber uma coisa", comecei, escolhendo as palavras com cuidado. "Esse homem, ele sabe onde você está?" Ela balançou a cabeça. "Ninguém sabe. Minha família me deixou na estrada e foi embora. Não falaram para ninguém. Acho que queriam que eu simplesmente desaparecesse. E se ele te procurar? Se descobrir que você está aqui?" O medo voltou aos olhos dela. Medo profundo, visceral. "Ele não vai me procurar. Ele quer que eu suma. Que essa criança nunca exista. Ele tem muito a perder se alguém souber a verdade." "Mas você pode provar que a criança é dele?" Ana riu sem humor. "Provar como? Eu era empregada dele. Ninguém me viu entrar no quarto dele. Ninguém ouviu quando ele..." Parou, a voz falhando. "Ele é esperto. Sempre foi. Ele sabia o que estava fazendo." Bebi meu café, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Conhecia homens assim. Homens que planejavam cada movimento, que cobriam seus rastros, que sabiam exatamente até onde podiam ir sem serem pegos. Quando o bebê nascer, vai precisar de registro, de certidão. Vão perguntar pelo pai. "Eu sei", ela sussurrou, "mas não vou colocar o nome dele. Não quero nada dele, nem o nome na certidão. E se ele vier atrás? E se quiser tirar a criança de você? Ele não vai querer. Essa criança é um problema para ele, uma ameaça.
Ele vai querer que a gente desapareça, que nunca existimos. Fiquei em silêncio, pensando. Havia muitas coisas que podiam dar errado, muitas maneiras de isso explodir na nossa cara. Mas olhei para Ana, para aquela moça que tinha sido jogada fora pela própria família, e sabia que não podia desistir. Tudo bem, eu disse finalmente. Você fica aqui. Trabalha comigo se quiser, ajuda com a casa. E quando chegar a hora, a gente leva você para o hospital. Você tem meu sobrenome se precisar. Digo que é minha sobrinha. Ninguém precisa saber mais que isso. Ana me olhou com os olhos brilhando. Por que está fazendo isso? De verdade? Olhei para a foto de Maria pendurada na parede da cozinha. Ela sorria, aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Lembrei da última vez que ela tinha sorrido assim. Fazia tanto tempo que quase tinha esquecido, porque tenho uma dívida, respondi. Uma dívida que nunca vou conseguir pagar, mas talvez possa tentar fazer diferente dessa vez. Ela não entendeu completamente, mas assentiu. Não precisava entender. Eu mesmo mal entendia. Os primeiros dias foram estranhos. A casa tinha outra pessoa, outro som, outro cheiro. Ana se movia devagar pelos cômodos, ainda com medo de ocupar espaço demais, de ser um incômodo. Eu tentava dar espaço, mas também ficar por perto. Não sabia direito como agir. Fazia décadas que não dividia a casa com ninguém além de Maria. Ana começou a ajudar. Acordava cedo, fazia café, lavava louça, varria a casa. Eu dizia que não precisava, que ela devia descansar, mas ela insistia. Dizia que precisava fazer algo, que não podia ficar parada só pensando. Entendi. Eu era igual. Uma manhã, enquanto eu consertava uma cerca nos fundos, ela apareceu com água fresca em uma garrafa térmica. Trouxe água, disse tímida. Obrigado. Ela ficou ali parada, observando eu trabalhar. O sol já estava alto, quente, fazendo a camisa grudar nas costas. Posso ajudar? Olhei para ela, para a barriga grande, para o rosto corado de calor. Não precisa. Você devia estar descansando. Cansei de descansar. Quero fazer algo útil. Suspirei. Era teimosa, mas havia algo de bom nisso, algo de forte. Tudo bem, pode segurar as tábuas enquanto eu prego. Trabalhamos lado a lado por 1 hora. Ela segurava, eu pregava. O ritmo foi se ajustando, cada um entendendo o movimento do outro. Quando terminamos, as costas dela estavam suadas, o rosto vermelho, mas havia um sorriso pequeno no canto da boca. Obrigada, ela disse. Por quê? Por me deixar ajudar, por não me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Você não parece alguém que quebra fácil. Ela riu. Foi a primeira vez que ouvi ela rir de verdade. Um som leve, genuíno, fez algo estranho no meu peito. Algo parecido com esperança. Mas a esperança é perigosa, porque quando você começa a sentir esperança, começa a baixar a guarda. E foi exatamente isso que eu fiz. 3 dias depois, enquanto eu estava na cidade comprando ração, vi a caminhonete azul. Estava estacionada em frente ao mercado, a mesma que tinha passado em disparada naquela tarde. Senti o estômago revirar. Fingi que não vi, entrei no mercado, comprei o que precisava. Mas meus olhos voltavam sempre para a janela, para aquela caminhonete azul que parecia me vigiar. Quando saí, 2 homens estavam encostados nela. Jovens, 30 e poucos anos. Um era alto, magro, com boné e tatuagens nos braços. O outro era mais baixo, forte, com barba cerrada. Eles me olharam, não disfarçaram. Coloquei as sacolas na carroceria da minha caminhonete velha e subi. Minhas mãos tremiam. Liguei o motor, saí devagar. Olhei pelo retrovisor. Eles continuavam me observando. Não me seguiram, mas não precisavam. A mensagem tinha sido clara. Eles sabiam. Quando cheguei em casa, Ana estava na cozinha fazendo almoço. O cheiro de feijão e arroz encheu meu nariz. Ela se virou quando me ouviu entrar com um sorriso. Cheguei na hora certa.
Tentei soar normal, mas ela percebeu. Mulher sempre percebe. Aconteceu algo? Não, menti. Está tudo bem. Ela me estudou por um longo momento, então voltou para o fogão. Mas eu sabia que ela não tinha acreditado. E eu sabia que tinha acabado o tempo de fingir que tudo ia ficar bem. Naquela noite, depois que Ana foi dormir, saí para a varanda. Acendi um cigarro que tinha guardado há meses, coisa que eu raramente fazia. Fumei olhando a escuridão, ouvindo os grilos, sentindo o vento fresco na pele. Meu cachorro veio deitar aos meus pés. Acariciei sua cabeça, sentindo o pelo macio. "O que eu fiz, velho?" Perguntei baixinho. "O que eu fui fazer?" Ele não respondeu. Apenas encostou o focinho na minha perna, como sempre fazia quando percebia que eu estava preocupado. Joguei o cigarro no chão, pisei. Entrei em casa, tranquei a porta pela primeira vez em anos. Fui até o armário do quarto, abri a gaveta de baixo. Lá dentro, embrulhada em pano velho, estava a espingarda do meu pai. Calibre 12. Não usava há muito tempo. Peguei, limpei, verifiquei. Funcionava. Coloquei cartuchos no cano, deixei ao lado da cama. Só por precaução, só caso precisasse. Deitei, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo cada som da noite, cada rangido, cada vento, cada latido distante, e me perguntei quanto tempo levaria até que eles viessem. Porque eu sabia que eles viriam. Era só questão de tempo. Os dias seguintes passaram em uma calmaria enganosa. Ana continuava ajudando pela casa, cada vez mais confortável, cada vez menos assustada. Eu continuava com a rotina da fazenda, mas agora com um peso novo nos ombros. A espingarda ficava encostada na parede ao lado da cama. A porta da frente sempre trancada à noite. E meus olhos sempre voltando para a estrada, esperando ver aquela caminhonete azul aparecer entre as árvores. Mas ela não apareceu. Uma semana se passou. Então 2. O silêncio começou a me deixar mais nervoso do que qualquer ameaça direta. Porque silêncio, em situações assim, nunca é paz. É apenas a calmaria antes da tempestade. Ana estava com quase 8 meses agora. A barriga tinha crescido ainda mais e ela se movia com dificuldade, uma mão sempre nas costas, o rosto se contraindo de dor quando ficava muito tempo em pé. Eu insistia para que descansasse mais, mas ela era teimosa. Dizia que precisava se manter ocupada, que ficar parada só fazia pensar. Eu entendia. Eu era do mesmo jeito. Foi numa tarde de sábado que as coisas começaram a mudar de verdade. Eu tinha ido até a cidade buscar remédios que o veterinário tinha pedido para uma das vacas. Ana tinha ficado em casa, disse que ia lavar roupa e depois descansar. Prometi voltar rápido. A cidade era pequena. 3 ruas principais, uma praça com igreja, mercado, farmácia, posto de gasolina. Todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era o tipo de lugar onde segredos não duravam muito. Estacionei em frente à farmácia. Seu Mário, o dono, estava no balcão como sempre, com seus óculos grossos pendurados no pescoço por uma cordinha. "João", ele me cumprimentou com um sorriso. "Fazia tempo que não te via por aqui." "Ando ocupado", respondi, colocando a receita no balcão. Ele pegou, leu, foi buscar os remédios nos fundos. Enquanto esperava, ouvi vozes conhecidas atrás de mim. Virei. Dona Conceição e Dona Lourdes, as 2 maiores fofoqueiras da região, estavam na seção de cosméticos, mas seus olhos estavam fixos em mim. "João", Dona Conceição se aproximou com aquele sorriso falso que ela sempre usava quando queria arrancar informação. "Ouvi dizer que você tem visita em casa." Senti o estômago apertar. "Tenho", respondi, seco. "Uma moça, né? Jovem. Grávida", Dona Lourdes completou, os olhos brilhando de curiosidade maliciosa. "Minha sobrinha", eu disse, usando a história que tinha preparado. "Veio passar um tempo comigo." "Sobrinha?"
Dona Conceição levantou uma sobrancelha. Que estranho. Você nunca falou que tinha sobrinha. Nunca perguntaram. E o marido dela, onde está? Isso não é da conta de ninguém. O sorriso de Dona Conceição congelou. Dona Lourdes franziu o senho. Seu Mário voltou com os remédios, sentindo a tensão no ar. Aqui está, João. Vai dar R$ 120. Paguei rápido, peguei a sacola e saí sem me despedir. Mas sentia os olhos das duas mulheres queimando em minhas costas. Sabia o que elas iam fazer assim que eu saísse. Iam espalhar, iam inventar. Iam transformar uma moça grávida em casa de um viúvo solitário em escândalo. Mas não era isso que me preocupava. O que me preocupava era que a notícia ia chegar aos ouvidos errados. Voltei para casa mais rápido que o normal, a caminhonete levantando poeira na estrada. Quando cheguei, encontrei Ana na varanda, sentada na cadeira, o rosto pálido, as mãos apertando os braços da cadeira. O que foi? Perguntei, saltando da caminhonete. Alguém passou aqui, ela disse, a voz tremendo. Devagar. Olhando, uma caminhonete azul, senti o sangue gelar. Quando? Faz uns 20 minutos. Passou, parou ali na curva, ficou uns 5 minutos e foi embora. Olhei na direção que ela apontava. A curva na estrada onde as árvores fechavam dos dois lados. Um lugar perfeito para observar sem ser visto. Você viu quem era? Não. Os vidros eram escuros, mas eu senti que estavam me olhando. Coloquei a mão no ombro dela. Entra, tranca a porta. Não sai até eu voltar. Onde você vai? Ver se ainda estão por aqui. Antes que ela pudesse protestar, já estava de volta na caminhonete. Dirigi até a curva, devagar, olhando para os lados. Não havia ninguém. Apenas marcas de pneus na terra. Pneus novos, largos, de caminhonete grande. Continuei pela estrada, até onde ela se juntava com a estrada principal. Nada. Quem quer que fosse, tinha ido embora. Mas a mensagem tinha sido clara. Nós sabemos onde você mora. Voltei para casa. Ana estava na janela, observando. Quando me viu, abriu a porta. E então, foram embora. Ela fechou os olhos, aliviada, mas o medo ainda estava lá. O que eles querem, João? Por que não me deixam em paz? Entrei, fechei a porta, tranquei. Fui até a cozinha buscar água. Minhas mãos tremiam. Ana, preciso que você me conte tudo, tudo mesmo, sobre esse homem, sobre o que aconteceu. Não posso te proteger se não souber contra o que estou lutando. Ela se sentou no sofá, as mãos na barriga. Respirou fundo e começou a contar. O nome dele era Walter Mendonça. Dono de terras, de gado, de comércio, família tradicional na região há gerações. Vereador por 2 mandatos. Casado há 15 anos com a filha de outro fazendeiro importante. 3 filhos. Imagem de homem de bem, cristão, trabalhador. Ana tinha começado a trabalhar na casa dele há 1 ano. Precisava do dinheiro. A família dela passava dificuldades. Walter parecia atencioso, gentil. Perguntava como ela estava, se precisava de algo. Ela achou que era apenas bondade. Até que não era mais. Começou com toques, mão no ombro, mão na cintura, sempre quando não havia ninguém por perto. Ela tentava se afastar, mas ele sempre encontrava um jeito. Sempre tinha uma desculpa. Sempre fazia parecer que era acidente. Até a noite em que não foi mais acidente. A esposa tinha viajado, os filhos estavam na casa da avó. Ana estava terminando de limpar quando ele apareceu, cheirando a uísque, olhos vidrados. Disse que ela era bonita, que ele tinha notado. Que ela não precisava ter medo. Ela disse não, disse que queria ir embora. Ele trancou a porta, disse que ninguém ia acreditar nela, que ela era apenas uma empregada, que ele era Walter Mendonça, e fez o que quis. Quando terminou, jogou dinheiro na mesa. Disse que era para ela não abrir a boca, que se contasse para alguém ia se arrepender, que ia destruir ela e a família dela. Ana pegou o dinheiro porque precisava. Pegou e saiu daquela casa jurando nunca mais voltar.
Mas 3 semanas depois, descobriu que estava grávida. Ela não contou no começo, ficou com medo, com vergonha, achou que podia esconder, mas barriga cresce e não tem como esconder para sempre. Quando não conseguiu mais disfarçar, contou para a mãe. A mãe contou para o pai. O pai foi até a casa de Walter. Walter negou tudo, disse que a moça era louca, que estava tentando aplicar golpe, que ele era casado, pai de família, homem respeitado. Chamou seguranças, expulsou o pai de Ana da propriedade. O pai voltou para casa enfurecido, não com Walter, com Ana. Disse que ela tinha mentido, que tinha inventado história para conseguir dinheiro, que tinha se deitado com algum vagabundo e agora queria jogar a culpa em homem de bem. Ana tentou explicar, tentou provar, mas não havia provas. Não havia testemunhas, não havia nada além da palavra dela contra a palavra dele, e a palavra dele valia mais. A família decidiu que ela tinha que sumir, que não podiam ter uma filha solteira grávida manchando o nome deles, que não podiam ter gente comentando, que não podiam ter essa vergonha. Então, colocaram ela na caminhonete, jogaram as trouxas de roupa e a deixaram no meio da estrada. Quando Ana terminou de contar, estava chorando. Eu estava com as mãos fechadas em punhos, as unhas cravando nas palmas. Senti uma raiva que não sentia há muito tempo. Raiva profunda, visceral, do tipo que corrói por dentro. Ele não pode fazer isso, eu disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Não pode simplesmente fazer isso e sair impune. Pode, Ana respondeu limpando as lágrimas. Ele pode porque sempre pôde, porque tem dinheiro, tem poder, tem proteção. Homens como ele sempre podem. Não, não dessa vez. Ela me olhou, os olhos vermelhos. O que você vai fazer, João? Você não pode enfrentar ele. Você não sabe o que ele é capaz. Então me diz o que ele é capaz. Ana engoliu seco. Ele já fez isso antes, com outras meninas. Todo mundo sabe, todo mundo comenta baixinho, mas ninguém faz nada, porque ele é importante demais, porque denunciar ele é pedir para ser destruído. E as outras meninas? Onde estão? Foram embora. Sumiram. Uma delas tentou falar. A família dela perdeu tudo, a casa, a terra. O pai dela foi preso por dívidas que apareceram do nada. Ela mesma sumiu. Dizem que foi para outro estado. Dizem que... Parou, a voz falhando. Dizem que ela não aguentou, que se jogou de uma ponte. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei controlar a raiva que ameaçava me sufocar. Ana, escuta. Ele pode ser poderoso, pode ter dinheiro, pode ter proteção, mas ele não é Deus. Ele sangra igual a qualquer homem, e homens que sangram podem ser parados. Como? Como você vai parar ele? Não respondi, porque não sabia. Não ainda, mas sabia uma coisa. Eu não ia entregar Ana. Não ia deixar que fizessem com ela o que tinham feito com as outras. Mesmo que custasse tudo. Mesmo que custasse a fazenda. Mesmo que custasse minha vida. Naquela noite a caminhonete azul voltou. Não entrou na propriedade. Apenas ficou parada na estrada, com os faróis acesos, apontando para a casa. Ficou ali por 1 hora. Depois apagou as luzes e foi embora. Eu fiquei na varanda, com a espingarda no colo, observando. E entendi que a guerra tinha começado de verdade. A madrugada chegou fria e sem estrelas. Fiquei na varanda até o corpo doer. Até os olhos arderem de cansaço, até o sol começar a pintar o horizonte de um laranja pálido e incerto. A caminhonete azul não voltou, mas sua presença ainda assombrava a noite como um fantasma que não precisa estar presente para ser sentido. Meu cachorro tinha ficado acordado comigo, as orelhas em pé, alerta a cada som. Ele sabia. Animais sempre sabem quando o perigo ronda. Entrei em casa quando a luz já estava clara o suficiente. Ana dormia ou fingia dormir. Ouvi quando ela se mexeu no quarto. Ouvi o ranger da cama, o suspiro pesado de quem passou a noite inteira lutando contra pesadelos. Preparei café no fogão a lenha, o ritual me acalmando um pouco.
As mãos ainda tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Uma raiva que precisava ser controlada porque raiva cega não serve para nada além de destruir. Maria sempre dizia isso. João, sua raiva vai acabar com você um dia. Ela tinha razão, como sempre tinha. Mas dessa vez eu precisava da raiva. Precisava dela para me manter acordado, para me manter forte, para me manter firme no que eu sabia que tinha que fazer. Ana apareceu na cozinha já vestida, o cabelo preso, o rosto lavado, mas com marcas de uma noite mal dormida. Olheiras profundas sob os olhos. A barriga parecia ter crescido ainda mais. Ela se movia devagar, uma mão sempre nas costas, a respiração mais curta. Você não dormiu, ela disse. Não era pergunta, era constatação. Dormi um pouco, menti. Ela não acreditou, mas não discutiu. Sentou-se à mesa, aceitou o café que servi, segurou a caneca com as duas mãos como se buscasse calor, mesmo com o dia já começando a esquentar. Eles voltaram? Perguntou a voz baixa. Sim, mas só ficaram olhando, não fizeram nada. Ainda, ela completou amarga. Não fizeram nada ainda. Sentei em frente a ela. Precisávamos conversar, precisávamos decidir o que fazer, porque esperar não era mais opção. Eles estavam apertando o cerco, testando nossa resistência, vendo até onde podiam ir antes de atacar de verdade. Ana, preciso saber uma coisa. Você quer denunciar? Quer ir à polícia, ao Ministério Público, fazer isso do jeito certo? Ela riu sem humor, um som áspero e dolorido. E você acha que vai dar em alguma coisa? Você acha que alguém vai acreditar em mim? Walter Mendonça tem metade da polícia no bolso. O delegado joga cartas com ele todo sábado. O promotor público foi na festa de aniversário da filha dele mês passado. Como você acha que uma denúncia minha vai ser tratada? Mas tem que tentar, tem que deixar registrado. Quando o bebê nascer, a gente pode pedir exame de DNA. Pode provar. E você acha que ele vai aceitar fazer? Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Você acha que ele vai deixar chegar a esse ponto? João, você não entende. Homens como ele não jogam pelas regras. Eles mudam as regras. Eles compram as regras. Então, o que você quer fazer? Quer continuar escondida aqui até o bebê nascer e depois viver com medo para sempre? Olhando por cima do ombro, esperando que eles apareçam? Ana desviou o olhar, as lágrimas começando a se formar. Eu não sei o que fazer, admitiu, a voz quebrando. Eu só sei que estou cansada, cansada de ter medo, cansada de me esconder, cansada de ser tratada como se eu fosse nada. Estendi a mão por cima da mesa, segurei a dela. Estava gelada, apesar do calor que já começava a entrar pela janela. Você não é nada. Você é uma mulher corajosa que sobreviveu a coisas que quebrariam qualquer um. E seu bebê vai nascer, vai crescer, vai saber que a mãe dele nunca desistiu. Ela apertou minha mão, seus dedos finos, mas fortes. E se eu não conseguir proteger ele? E se eles levarem meu filho? Não vão levar. Eu disse, com uma convicção que não sabia se realmente sentia. Enquanto eu estiver respirando, não vão encostar um dedo nessa criança. Ficamos assim por um tempo, apenas segurando as mãos, em silêncio. 2 sobreviventes em meio a uma tempestade que ainda nem tinha chegado com força total. O dia seguiu devagar. Tentei manter a rotina, cuidar dos animais, consertar uma janela que estava rangendo, ocupar a mente. Mas os pensamentos voltavam sempre para a caminhonete azul, para Walter Mendonça, para o cerco que se fechava ao nosso redor. Foi por volta das 3 da tarde que o primeiro golpe veio. E veio de onde eu menos esperava. Eu estava no galpão organizando ferramentas quando ouvi o som de um carro chegando. Não era a caminhonete azul, era um sedã branco, limpo, com uma identificação oficial no para-brisa. Meu estômago se revirou, deixei a ferramenta cair e caminhei até a frente da casa. Um homem desceu do carro.
terno cinza, gravata, pasta de couro na mão. Cabelo penteado para trás, óculos de armação fina, expressão séria e profissional. Oficial de justiça. Reconheci o tipo imediatamente. "O senhor é João Batista da Silva?" Ele perguntou, já sabendo a resposta. "Sou. Tenho uma intimação para o senhor." Estendeu um envelope grosso. "Por favor, assine aqui confirmando o recebimento." Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Assinei no papel que ele ofereceu. Ele me entregou uma cópia, voltou para o carro e partiu sem dizer mais nada. Profissional, eficiente, apenas fazendo seu trabalho. Abri o envelope ali mesmo na varanda com Ana ao meu lado. Ela tinha aparecido ao ouvir o barulho, o rosto pálido, já sabendo que nada de bom estava naquele papel. Li uma vez, depois outra. As palavras dançavam na minha frente, mas o significado era claro. Ação de busca e apreensão de menor. Alegação de sequestro e cárcere privado. Denúncia apresentada por familiar direto, identificado apenas como parte interessada em preservar o bem-estar da menor Ana Paula dos Santos. Ordem para que a suposta vítima fosse apresentada em juízo imediatamente para averiguação de seu estado mental e físico. Ameaça de prisão preventiva caso houvesse resistência. Sequestro. Estavam me acusando de sequestro. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. As pernas fraquejaram. Tive que me apoiar no pilar da varanda para não cair. Ana arrancou o papel da minha mão, leu rapidamente e começou a chorar. "Eles vão me levar", ela soluçou. "Vão me levar e eu nunca mais vou ver meu filho." "Calma", eu disse, tentando pensar, tentando encontrar uma saída. "Calma, isso é só intimidação. Eles não podem..." "Podem!" Ela gritou, a primeira vez que levantava a voz comigo. "Eles podem tudo. Você não entende? Eles têm o poder, têm a lei do lado deles, e eu não tenho nada. Nada!" Ela caiu de joelhos na varanda, as mãos na barriga, chorando convulsivamente. Meu cachorro veio correndo, lambeu seu rosto, tentando confortar do jeito que sabia. Eu me ajoelhei ao lado dela, coloquei a mão em suas costas, sentindo o corpo dela tremer. "Ana, escuta, não vão te levar. A gente vai arranjar um advogado, vai contestar isso, vai mostrar que você está aqui por vontade própria, que ninguém te sequestrou." "E quem vai pagar advogado?" Ela perguntou, o rosto molhado de lágrimas. "Você tem dinheiro para isso? Advogado bom custa caro, e advogado ruim não vai conseguir nada contra eles." Ela tinha razão. Meu dinheiro era contado. A fazenda dava para viver, mas não sobrava muito. Advogado de verdade, que pudesse enfrentar gente como Walter Mendonça, custaria uma fortuna que eu não tinha. Mas tinha outra coisa. Tinha a terra, a fazenda que Maria tinha deixado, a última coisa que restava dela. Podia hipotecar, podia vender parte, podia usar como garantia. Era tudo o que eu tinha de valor no mundo. Mas o que valia mais? Terra ou uma vida? Propriedade ou justiça? "Vou dar um jeito", eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. "Vou dar um jeito." Ajudei Ana a se levantar, levei-a para dentro, fiz ela se deitar no sofá. Preparei um chá calmante que Maria sempre fazia, com ervas da horta. Ela bebeu aos poucos, as mãos ainda tremendo. "Descansa", eu disse. "Não vai acontecer nada hoje. Amanhã a gente vai para a cidade, vai procurar um advogado, vai resolver isso." Ela assentiu, mas os olhos estavam vazios. Havia perdido a esperança. E ver aquilo me partiu mais do que qualquer intimação. Esperei ela adormecer, exausta de tanto chorar. Peguei as chaves da caminhonete, deixei um bilhete dizendo que voltava logo. Meu cachorro quis vir junto, mas mandei ficar. Alguém precisava guardar a casa. Dirigi até a cidade com a intimação no banco ao lado. O sol começava a descer, pintando o céu de vermelho e laranja. Cores bonitas para um dia horrível. Fui direto ao escritório do Dr. Almeida, o único advogado da cidade que tinha alguma reputação decente. Não era nenhum gênio do direito,
Mas era honesto, e honestidade já era raro de encontrar. O escritório ficava numa casa velha perto da praça. Uma placa desbotada na porta. Dr. Roberto Almeida, Advocacia. Toquei a campainha. Uma secretária jovem abriu. Disse que o doutor estava atendendo, mas podia esperar. Esperei na sala de espera por 20 minutos, que pareceram horas. As paredes eram decoradas com diplomas emoldurados, fotos com políticos locais, uma estante cheia de livros jurídicos que pareciam nunca ter sido abertos. O ar cheirava a papel velho e café requentado. Finalmente a porta se abriu e um homem de uns 60 anos, barriga proeminente, cabelo ralo, óculos grossos, me chamou para entrar. Doutor. Almeida tinha o rosto cansado de quem tinha visto muita coisa e não se surpreendia mais com nada. João Batista, ele me cumprimentou apertando minha mão. Faz tempo que não te vejo. Desde o funeral de Maria, acho. Faz tempo, concordei. Senta, o que te traz aqui? Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Uma mesa antiga de madeira escura, cheia de papéis empilhados sem ordem. Estendi a intimação. Ele pegou, leu devagar, a expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata e soltou um suspiro longo. João, você se meteu em uma encrenca séria. Eu sei. Você sabe quem está por trás disso? Walter Mendonça. Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Walter Mendonça, repetiu saboreando o nome. Um dos homens mais poderosos da região. Dono de metade das terras por aqui. Amigo do prefeito, do juiz, do delegado. E você resolveu enfrentar ele por causa de uma moça que... Consultou o papel novamente. Que ele alega ter sido sequestrada por você. Ela não foi sequestrada. Ela foi abandonada pela própria família no meio da estrada. Eu só a ajudei. E por que a família dela te acusaria de sequestro, então? Respirei fundo. Era a hora de contar tudo. Contei sobre aquela tarde na estrada. Sobre Ana grávida, sozinha, jogada fora como lixo. Sobre como a trouxe para casa. Então, com a voz mais baixa, contei sobre Walter Mendonça. Sobre o que ele tinha feito com ela, sobre as outras meninas, sobre o poder que ele usava para destruir qualquer um que ousasse falar. Dr. Almeida me ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais grave. Quando terminei, ele se recostou na cadeira que rangeu sob seu peso e ficou olhando para o teto por um longo tempo. João, você entende que o que está me contando é extremamente grave? Estamos falando de estupro, abuso de poder, coerção. São crimes sérios. Eu sei. E você entende que processar Walter Mendonça por isso seria quase impossível. Que precisaríamos de provas concretas, testemunhas, exames, e mesmo assim as chances de condenação seriam mínimas? Eu sei disso também. E ainda assim você quer seguir em frente? Olhei para ele direto nos olhos. Não posso entregar ela, doutor. Não posso deixar que façam com ela o que fizeram com as outras. Ela é apenas uma menina. Tem uma vida inteira pela frente. E o bebê não tem culpa de nada disso. Dr. Almeida suspirou de novo, passou a mão pelo rosto cansado. Você é um homem bom, João. Sempre foi. Mas bondade não ganha processos e não derrota homens como Walter Mendonça. Então o que eu faço? Desisto? Entrego ela. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa estar preparado para perder. Preparado para perder dinheiro, perder a fazenda, talvez até perder sua liberdade. Walter não vai parar até destruir você. É assim que homens como ele funcionam. Eu sei os riscos. Sabe mesmo? Ele se inclinou para a frente, a voz ficando mais dura. Você sabe que pode acabar preso? Que sua terra pode ser tomada? Que tudo que Maria deixou para você pode desaparecer? O nome de Maria me atingiu como um soco. Olhei para a janela, para o céu, que já estava escurecendo lá fora. Maria teria feito a mesma coisa, eu disse baixinho.
Ela nunca teria virado as costas para alguém que precisava. E eu já falhei com ela uma vez, não vou falhar de novo. Dr. Almeida me estudou por um longo momento. Então assentiu lentamente. Está bem, vou te representar. Vou fazer o que puder. Mas preciso que você entenda. Isso vai ser uma guerra. E guerras têm baixas. Quanto vai custar? Normalmente cobraria 20 mil só para começar. Mas para você... Ele fez uma pausa. Para você, 5 mil adiantado. E vamos vendo conforme o processo anda. Se precisar hipotecar a fazenda, a gente conversa. 5 mil. Não tinha na conta, mas tinha uns bois que poderia vender. Seria suficiente. Fechado. Estendi a mão. Ele apertou. Firme. Amanhã à tarde trago os documentos. Vamos começar a contestação. E João, ele me olhou sério. Tenha muito cuidado. Walter não joga limpo. Se ele sentir que está perdendo no tribunal, vai jogar sujo fora dele. Saí do escritório quando a noite já tinha caído completamente. As ruas estavam vazias, apenas alguns carros passando, faróis cortando a escuridão. Entrei na caminhonete e fiquei ali sentado por um tempo, as mãos no volante tentando processar tudo. Estava entrando numa guerra que provavelmente não podia vencer, contra um homem que tinha todos os recursos, todos os contatos, todo o poder. E eu tinha o quê? Uma fazenda velha, um cachorro e uma promessa que tinha feito para mim mesmo de não falhar de novo. Seria suficiente? Não sabia, mas tinha que ser. Liguei o motor e comecei a dirigir de volta para casa. A estrada estava escura, apenas meus faróis iluminando o caminho. Foi quando vi luzes atrás de mim, uma caminhonete azul acelerando. Meu coração disparou. Pisei mais fundo no acelerador, mas minha caminhonete velha não tinha potência. A caminhonete azul se aproximou rápido, colou no meu para-choque traseiro, os faróis altos me cegando pelo retrovisor. Então, ela avançou para o lado, tentando me tirar da estrada. Segurei firme o volante, tentei manter o controle, mas a roda direita saiu do asfalto, pegou a terra solta na beira. A caminhonete derrapou. Girei o volante tentando corrigir. As luzes da outra caminhonete se aproximaram de novo, bateram na lateral. O impacto me jogou para o lado. O cinto apertou. Vidro estilhaçou. Consegui voltar para a estrada, acelerando o máximo que o motor velho permitia. A caminhonete azul ficou para trás por um segundo. Depois acelerou de novo. Foi quando vi a curva à frente. Curva fechada, perigosa mesmo de dia. De noite, em alta velocidade, seria suicídio. Não tinha escolha. Freei com tudo. Os pneus cantaram. A caminhonete derrapou, saiu da estrada, atravessou o acostamento, entrou no pasto. Bati numa cerca, o arame esticando e arrebentando. A caminhonete rodou uma vez, duas, finalmente parando com o capô enfiado numa aroeira. Fiquei ali, atordoado, o gosto de sangue na boca, a visão embaçada. Ouvi quando a caminhonete azul parou na estrada. Ouvi portas se abrindo. Vozes. Tentei destrancar a porta, não conseguia. Tentei de novo, os dedos não obedecendo. Finalmente consegui. Cambaleei para fora, caí de joelhos no chão. Passos se aproximando. Duas figuras. Homens. Os mesmos que tinham estado na cidade naquele dia. Deveria ter aceitado o acordo. Um deles disse, a voz calma, quase amigável. Agora ficou mais difícil. O outro completou. Tentei me levantar. Uma bota me empurrou de volta ao chão. Fica quieto, velho. Isso aqui é só um aviso. Da próxima vez pode não ter tanta sorte. E a moça? O primeiro continuou. Ela tem um bebê para pensar. Seria uma pena se algo acontecesse com ela ou com a criança. Senti a raiva explodir, raiva que me deu força. Agarrei a perna do homem, puxei. Ele caiu. Pulei em cima dele, acertei um soco no rosto. Ossos estalaram, sangue espirrou. O outro me puxou pelos cabelos, me jogou longe. Um chute no estômago tirou todo o ar dos meus pulmões. Outro nas costas, outro nas costelas. Fiquei no chão,
cuspindo sangue, tentando respirar. Aviso dado, ouvi antes de perder a consciência. Quando acordei, estava sozinho. A caminhonete azul tinha ido embora. Minha caminhonete estava destruída e meu corpo inteiro gritava de dor. Mas estava vivo. E isso significava que ainda podia lutar. Não sei quanto tempo fiquei ali, deitado na terra úmida, olhando para o céu escuro sem estrelas. O corpo doía de uma forma que eu nunca tinha sentido. Não era só a dor física dos chutes, dos socos, das costelas que provavelmente estavam rachadas. Era algo mais profundo. A dor de entender, finalmente e completamente, contra o que eu estava lutando. Contra quem eu estava lutando. Eles tinham me deixado vivo de propósito. Podiam ter me matado ali mesmo, escondido o corpo, inventado alguma história sobre acidente. Mas não. Me deixaram vivo porque queriam que eu sentisse. Queriam que eu levasse a mensagem de volta. Queriam que o medo me consumisse por dentro até eu não aguentar mais e desistir. Mas homens como eles não entendiam uma coisa. Quando você já perdeu tudo que importava, quando já falhou na única coisa que realmente importava na vida, o medo deixa de ter o mesmo poder, porque o que eles podiam tirar de mim que eu já não tinha perdido? Consegui me levantar devagar, testando cada parte do corpo. Braço esquerdo doía, mas se movia. Costelas gritavam a cada respiração. Lábio partido sangrava. Olho direito começava a inchar, mas nada parecia quebrado de verdade. Eles tinham sido precisos. Sabiam exatamente onde bater para doer sem causar dano permanente. A caminhonete estava enfiada na aroeira, o capô amassado, vidro traseiro estilhaçado. Tentei dar a partida. O motor tossiu, resistiu, mas finalmente pegou. Graças a Deus. Tirei devagar da árvore, o metal rangendo, e voltei para a estrada. Dirigir doía. Cada buraco, cada irregularidade no asfalto mandava ondas de dor pelas costelas. Mas continuei. Precisava chegar em casa. Precisava chegar até Ana. A estrada parecia mais longa do que nunca. Cada curva escondia uma ameaça potencial. Cada sombra podia ser a caminhonete azul esperando para terminar o serviço. Mas não apareceram. Talvez achassem que já tinham feito o suficiente. Talvez quisessem ver se eu seria esperto o bastante para entender o recado. Quando finalmente virei na entrada da fazenda, vi luz acesa na casa. Todas as luzes. Ana devia estar apavorada. Estacionei perto da varanda e mal consegui descer. Meu cachorro veio correndo, latindo, pulando, lambendo minhas mãos. Acariciei sua cabeça, tentando acalmá-lo. A porta se abriu antes que eu chegasse. Ana estava lá. E quando me viu à luz da varanda, seu rosto empalideceu completamente. Meu Deus, ela sussurrou, a mão voando para a boca. O que fizeram com você? Estou bem, menti, subindo os degraus com dificuldade. Você não está bem. Ela segurou meu braço, me ajudou a entrar. Senta agora, não discuti. Sentei no sofá e soltei um gemido que não consegui segurar. Ana correu para a cozinha, voltou com panos limpos, água quente numa bacia, álcool, um vidro de iodo. Ajoelhou-se na minha frente, começou a limpar o sangue do meu rosto com cuidado. Quem foi? Ela perguntou, mas já sabia a resposta. Homens de Walter. Me tiraram da estrada, me bateram. Disseram que era um aviso. Suas mãos tremiam enquanto limpava o corte no meu lábio. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Isso é culpa minha, ela soluçou. Tudo isso é culpa minha. Eu não devia ter ficado. Devia ter ido embora. Devia ter... Para! Segurei seu pulso, suave, mas firme. Nada disso é culpa sua. Você não fez nada errado. Quem fez errado foi ele. E quem está fazendo errado agora são eles. Mas você está machucado por minha causa. Você pode morrer por minha causa. Não vou morrer. E se fosse morrer, seria fazendo o que é certo. É mais do que eu fiz nos últimos 5 anos.
Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de dor e gratidão. Por que você está fazendo isso? Por favor, me diga a verdade. Por que arriscar tudo por mim? Respirei fundo, sentindo as costelas protestarem. Olhei para a foto de Maria na parede. Ela sorria como sempre. Aquele sorriso que iluminava tudo. Aquele sorriso que eu tinha deixado apagar. Porque quando minha esposa estava doente, eu estava ocupado demais para perceber. Ocupado demais consertando cercas, cuidando de gado, preocupado com terra. Quando finalmente parei para ver, já era tarde. Os médicos disseram que se tivéssemos procurado tratamento antes, talvez... A voz falhou. Talvez ela ainda estivesse aqui. Ana ficou quieta, apenas ouvindo. Ela morreu aos poucos, Ana. E eu assisti. Assisti sabendo que era culpa minha. Que se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse dado mais importância a ela do que à fazenda, talvez... Parei, engoli o nó na garganta. Desde então, essa casa é vazia, essa vida é vazia. Eu acordo, trabalho, volto, durmo e no dia seguinte faço tudo de novo. Não porque quero, mas porque não sei fazer outra coisa. Coloquei a mão sobre a dela. Então você apareceu, e pela primeira vez em 5 anos eu tive uma escolha. Podia virar as costas, como virei para Maria quando ela precisava. Ou podia fazer diferente, podia tentar. Não pelo que isso vai me dar, mas pelo que isso significa. Significa que ainda sou humano, que ainda posso fazer o certo, que ainda posso consertar, de alguma forma, o que quebrei. Ana começou a chorar de verdade agora. Não de tristeza, de algo mais complexo. Algo que misturava gratidão, dor, alívio e medo em partes iguais. Ela se levantou com dificuldade, sentou ao meu lado no sofá, encostou a cabeça no meu ombro. Você não quebrou nada, João. Você é a melhor pessoa que conheci na vida. Não respondi, apenas deixei ela ficar ali, seu corpo pequeno e quente contra o meu, enquanto a dor do corpo competia com a dor da alma para ver qual doía mais. Ficamos assim por um tempo indeterminado. Até que ela se levantou, disse que ia buscar gelo para o meu olho e voltou com uma toalha cheia de cubos embrulhada. Pressionou contra meu rosto com cuidado. O frio ajudava. Você precisa ver um médico, ela disse. Amanhã. Hoje só quero descansar. Pelo menos deixa eu enfaixar suas costelas. Pode estar quebrado, deixei. Ela me ajudou a tirar a camisa, o que doeu mais do que imaginei que seria possível. Ela fez um som baixo de horror quando viu as marcas roxas se espalhando pelo meu tronco. Pisadas claras de bota, contusões se formando. Meu Deus, João. Já vi pior. Menti de novo. Ela não acreditou, mas não discutiu. Pegou lençóis velhos, rasgou em tiras, enfaixou meu tronco com cuidado surpreendente para alguém tão jovem. Tinha mãos firmes, decididas, mãos que tinham trabalhado, que sabiam o que estavam fazendo. Onde você aprendeu isso? Perguntei. Meu avô. Ele era vaqueiro, vivia se machucando. Minha avó me ensinou a cuidar dele quando eu era pequena. Dizia que toda mulher precisa saber cuidar de quem ama. A palavra amor ficou suspensa no ar entre nós. Ela não percebeu o que tinha dito, continuou enfaixando. Mas eu percebi, e algo no meu peito apertou. Quando terminou, me ajudou a colocar uma camisa limpa. Depois insistiu que eu comesse algo. Preparou sopa, aqueceu o pão, serviu tudo numa bandeja. Sentou ao meu lado enquanto eu comia devagar, cada movimento doendo. Você foi até o advogado? Ela perguntou. Fui. Dr. Almeida vai nos representar. Disse que vai contestar a intimação, que vai tentar provar que você está aqui por vontade própria. E você acha que vai dar certo? Não sei. Mas é a única chance que temos. Ana ficou em silêncio, as mãos na barriga. Vi quando o bebê se mexeu, um movimento visível mesmo através da roupa. Ele está mexendo muito hoje, ela disse, quase sorrindo. Acho que sente quando estou nervosa. Posso? Perguntei, hesitante. Ela assentiu. Estendi a mão,
Toquei sua barriga, senti o movimento. Forte, decidido. Uma vida lutando para existir em meio a todo esse caos. Algo no meu peito se apertou de novo. Ele vai ser forte, eu disse. Vai ter que ser. Ela, Ana, corrigiu. Acho que é menina. Não sei por quê. Só sinto. E já pensou em nome? Ela ficou quieta por um momento. Pensei em Maria, disse baixinho. Se você deixar. Por causa da sua esposa. Por causa de tudo que ela significou para você. Senti as lágrimas queimarem nos olhos. Não deixei cair. Apenas assenti, incapaz de falar. Ela ia gostar. Consegui dizer finalmente. Ia gostar muito. Essa noite dormimos, os dois, na sala. Ela no sofá, eu na cadeira ao lado, com a espingarda no colo. Meu cachorro deitado aos meus pés. A casa silenciosa, mas não vazia. Não mais. Acordei algumas horas depois com um som. Trovão distante. Abri os olhos tentando me orientar. Ana dormia profundamente. A respiração regular. Lá fora, relâmpagos cortavam o céu. Uma tempestade se aproximava. Levantei com cuidado, cada movimento um lembrete do que tinha acontecido. Fui até a janela, olhei para fora. O vento tinha começado a soprar forte, dobrando as árvores, levantando poeira. Mais relâmpagos, mais trovões, cada vez mais próximos. Foi quando vi os faróis. Meu sangue congelou. A caminhonete azul estava de volta, parada na estrada, longe o suficiente para não ser uma ameaça imediata, perto o suficiente para ser vista. Os faróis apagaram, depois acenderam de novo. Apagaram, acenderam. Uma mensagem. Nós estamos aqui. Nós sabemos que você está aí. E você não pode fazer nada. Minha mão apertou a espingarda. Cada fibra do meu corpo gritava para sair daquela casa, caminhar até aquela caminhonete e acabar com isso de uma vez. Mas não era assim que as coisas funcionavam. Se eu saísse, eles teriam a desculpa que precisavam. Invasão de propriedade? Não. Legítima defesa? Deles, não minha. Eu seria o agressor. Eu seria o louco. Então fiquei ali, observando, impotente. Os faróis piscaram mais algumas vezes. Depois apagaram definitivamente. Ouvi o motor ligar. A caminhonete deu ré, virou e desapareceu na noite. Mas a mensagem tinha sido entregue. A primeira gota de chuva bateu na janela. Depois outra. Então o céu se abriu e a tempestade chegou com tudo. Chuva pesada, violenta, tamborilar ensurdecedor no telhado de barro. Relâmpagos iluminando tudo em flashes brancos e cegantes. Trovões sacudindo as paredes. Voltei para a cadeira. Ana tinha acordado com o barulho, sentou no sofá, me olhou. Eles vieram de novo? Vieram, mas foram embora. Por enquanto, ela completou. Por enquanto. Ficamos ali, os dois acordados, ouvindo a tempestade. A chuva caía com tanta força que parecia que o telhado ia ceder. A água começou a entrar por baixo da porta. Peguei toalhas, coloquei no chão para absorver. Foi Ana quem quebrou o silêncio. João, você não acha que, talvez, seja melhor eu ir embora? Sumir? Ir para outra cidade, outro estado? Assim eles te deixariam em paz. E você acha que te deixariam em paz? Que não iriam atrás? Ana, eles não estão fazendo isso porque você está aqui comigo. Estão fazendo porque você existe. Porque você é uma ameaça para Walter. Onde quer que você vá, eles vão encontrar. Pelo menos aqui, você tem alguém do seu lado. Mas você está pagando um preço muito alto. Sua caminhonete destruída, seu corpo machucado. E vai piorar. Você sabe que vai. Deixa piorar então, já passei por coisa pior. Não é verdade, ela disse, suave. A coisa pior que você passou foi perder sua esposa. E você ainda não superou. Ainda carrega isso todo dia. Vejo no seu rosto. Ouço quando você diz o nome dela. Você ainda ama ela. Sempre vou amar. Eu sei, e é bonito. Mas, João, você não pode salvar ela salvando a mim. Não funciona assim. Suas palavras me acertaram como um murro, porque ela tinha razão.
Parte de mim, uma parte grande, estava fazendo isso por Maria, tentando consertar o que tinha quebrado, tentando provar para mim mesmo que ainda podia ser o homem que ela tinha se casado. Mas Ana estava errada sobre uma coisa. Não estou tentando salvar Maria, eu disse. Estou tentando salvar a mim mesmo. E se no processo consigo salvar você também, então talvez valha a pena. Talvez isso dê algum sentido aos últimos 5 anos de vazio. Ana se levantou, veio até mim, pegou minha mão. Você já dá sentido, João. Você já salvou. Me salvou naquela estrada. Me salvou da solidão. Me salvou do desespero. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Isso já é mais do que eu poderia pedir de qualquer pessoa. Apertei sua mão, sentindo os dedos pequenos e quentes nos meus. Então a gente segue, juntos, até o fim, seja qual for esse fim. Até o fim, ela repetiu. A tempestade continuou por horas. Raios caindo perto, trovões fazendo a casa tremer. A luz piscou várias vezes, ameaçou apagar, mas resistiu. Ficamos acordados a noite toda, apenas segurando as mãos, ouvindo a fúria do céu. Quando o sol finalmente começou a nascer, a chuva diminuiu. Virou garoa. Depois parou completamente. Saí para a varanda. O mundo estava lavado, limpo, cheirando a terra molhada e vida nova. Poças enormes cobriam o terreiro. O gado estava junto sob as árvores, se protegendo. Tudo parecia tranquilo, mas eu sabia que não era. A tempestade tinha apenas começado, e a verdadeira tempestade não vinha do céu, vinha dos homens. E ao contrário da chuva, essa não ia passar tão fácil. Essa ia arrasar tudo no caminho, e eu precisava estar preparado para quando chegasse com força total. Porque não era mais questão de se, era questão de quando. E o quando estava cada vez mais perto. O amanhecer trouxe um silêncio pesado, do tipo que vem depois de tempestades violentas. A fazenda estava enlameada, poças refletindo o céu ainda cinzento, galhos caídos pelo terreiro. Saí cedo para verificar os estragos. Cada passo doía, as costelas lembrando do que tinha acontecido na noite anterior. Meu cachorro me seguia de perto, mais quieto que o normal, como se também sentisse que algo estava errado. A cerca dos fundos tinha sido arrombada, não pelo vento, por alguém. As tábuas estavam quebradas de forma deliberada, cortadas com ferramenta. 6 cabeças de gado tinham saído durante a noite. Encontrei rastros de caminhonete na lama, marcas profundas indo em direção à mata. Levaram meu gado. Simplesmente levaram. Voltei para casa com o coração pesado. Ana estava na cozinha preparando café, o rosto ainda marcado por uma noite sem dormir direito. Quando me viu entrar, o sorriso que tentou esboçar morreu antes de se formar completamente. O que foi? Cortaram a cerca. Levaram gado. Ela fechou os olhos, a mão apertando a borda do fogão. Quanto? 6 cabeças. Uns 15 mil reais de prejuízo. Talvez mais. Ana se virou, o rosto contraído de raiva e culpa. Você precisa ir à polícia. Denunciar. Ri sem humor. Ah, denunciar para quem, Ana? Para o delegado que joga cartas com Walter todo sábado? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? No máximo vai dizer que foi ladrão comum, que não tem provas, que essas coisas acontecem. Mas não podemos simplesmente aceitar. Não vamos aceitar, mas também não vamos desperdiçar energia com coisas que não vão dar em nada. Precisamos escolher nossas batalhas. Sentei à mesa, aceitei o café que ela serviu. Estava forte, amargo, do jeito que eu precisava naquela manhã. Ana se sentou em frente, as mãos tremendo levemente. João, eu preciso te contar uma coisa. Sobre ontem à noite. O quê? Quando você saiu para ver a caminhonete, eu tive contrações. Meu coração parou. Contrações? Por que não me chamou? Porque você já estava preocupado demais. E passaram. Acho que foi só o nervosismo, o medo. Mas... Ela mordeu o lábio. Mas estão voltando. Não são fortes, mas estão ali.
constantes. Levantei rápido demais, a dor nas costelas me fazendo sentar de novo. Você precisa ir ao hospital, agora. Não, ainda não. O médico disse que o bebê só deve nascer daqui a 3 semanas. Essas contrações são normais, são só preparatórias. Ele chamou de... esqueci o nome, mas disse que é normal. Braxton Hicks, eu disse, lembrando de quando Maria tinha me explicado sobre a gravidez que nunca aconteceu. Uma das tantas coisas que ela queria e que eu nunca dei tempo suficiente para realizar. Ah, isso! Ana sorriu surpresa. Como você sabe? Não respondi. Apenas bebi mais café, tentando empurrar as memórias de volta para onde elas moravam. O dia continuou pesado. Gastei a manhã consertando a cerca como podia, sabendo que provavelmente seria cortada de novo. Mas não podia deixar o resto do gado sair. Cada martelada doía. Cada movimento de torcer o arame enviava ondas de dor pelas costelas. Mas continuei, porque era isso que sobrava fazer. Por volta do meio-dia, um carro que eu não conhecia entrou na propriedade. Um sedã preto, limpo demais para essas estradas de terra. Parei o trabalho, limpei as mãos no jeans, observei enquanto o carro estacionava perto da casa. Um homem desceu. Terno escuro, gravata, pasta de couro, uns 40 anos, cabelo bem cortado, postura confiante. Não era o Dr. Almeida. Caminhei até ele devagar, a mão instintivamente tocando a faca que carregava no cinto. Meu cachorro rosnou baixo. João Batista da Silva? O homem perguntou sorrindo. Um sorriso profissional, praticado. Quem quer saber? Dr. Maurício Costa. Ele estendeu a mão. Não apertei. Ele abaixou a mão, o sorriso não vacilando. Sou advogado. Vim aqui em nome de um cliente que gostaria de propor um acordo. Não me interessa. O senhor deveria pelo menos ouvir. É um acordo muito generoso. Meu cliente está disposto a pagar R$100 mil para o senhor. Em dinheiro, sem rastro. Em troca de um favor muito simples. Que favor? Dr. Maurício olhou ao redor como se verificasse se alguém estava ouvindo. A moça que está hospedada aqui, Ana Paula dos Santos. Meu cliente gostaria que o senhor a convencesse a ir embora para outro estado, longe daqui, sem deixar rastros. Meu cliente arcaria com todas as despesas. Pagaria um apartamento, daria uma quantia mensal para ela se manter. Garantiria que ela e a criança não passassem necessidade. E em troca? Em troca, ela desaparece. Não fala mais sobre meu cliente, não processa, não denuncia. Simplesmente segue sua vida em outro lugar. Olhei para aquele homem de terno, com seu sorriso profissional e suas palavras cuidadosas. Olhei para a pasta de couro que provavelmente estava cheia de papéis legais, contratos bem redigidos, armadilhas disfarçadas de bondade. Diga para seu cliente que ele pode enfiar os R$100 mil onde o sol não bate, e pode enfiar a proposta junto. O sorriso do Dr. Maurício finalmente morreu. O senhor está cometendo um erro, Sr. João. Meu cliente está sendo generoso, está oferecendo uma saída digna para todos. Se o senhor recusar, as coisas vão piorar, muito pior. Já pioraram, já me espancaram, já roubaram meu gado, já me intimaram judicialmente. O que mais podem fazer? Dr. Maurício se aproximou, a voz baixando, ficando mais dura. Podem tirar sua fazenda, podem te colocar na cadeia, podem destruir qualquer possibilidade de o senhor ter uma vida normal. E podem fazer coisas piores com a moça, coisas que o senhor não quer nem imaginar. Meu cliente tem recursos, tem conexões e tem muito mais a perder do que o senhor. Então ele deve estar apavorado. O senhor acha isso engraçado? Acho patético. Um homem poderoso, com todo o dinheiro do mundo, com todas as conexões, e está com tanto medo de uma moça grávida que precisa mandar um advogado de terno caríssimo oferecer suborno. Sim, eu acho patético. Dr. Maurício me estudou por um longo momento. Então pegou um cartão de visita da pasta, colocou sobre o capô da minha caminhonete destruída. Quando o senhor mudar de ideia, disse,
E vai mudar, pode me ligar. A proposta vai estar de pé por mais 48 horas. Depois disso, ele deixou a frase no ar. Bem, depois disso não posso garantir nada. Entrou no carro, deu ré e foi embora deixando uma nuvem de poeira vermelha. Peguei o cartão, olhei. Doutor Maurício Costa, Advocacia Empresarial, endereço em São Paulo, telefone, e-mail, um advogado de fora, trazido especialmente. Walter estava levando isso a sério. Rasguei o cartão em pedaços pequenos e joguei no chão. Ana apareceu na porta da casa. Tinha ouvido tudo. 100 mil reais, ela disse, a voz trêmula. Você podia aceitar, podia consertar sua caminhonete, recuperar seu gado. E eu podia ir para longe, recomeçar. Caminhei até ela, segurei seus ombros, olhei direto em seus olhos. Anã, você não entendeu nada até agora. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso porque sou bonzinho ou porque quero ser herói. Estou fazendo porque é a coisa certa. E se a gente aceitar esse dinheiro, a gente se torna cúmplice. A gente ajuda ele a continuar fazendo o que faz, com outras meninas, com outras vítimas. E eu não vou carregar mais essa culpa. Já carrego culpa suficiente. Ela começou a chorar, mas dessa vez me abraçou. Fiquei ali, parado, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, a barriga grande pressionada entre nós. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não me vender. Nunca, eu disse, nunca. A tarde trouxe mais visitantes. Dessa vez era Dona Conceição, a fofoqueira da cidade. Chegou com uma cesta de pães, mas os olhos eram de quem vinha atrás de informação, não de fazer caridade. João, ela chamou da porteira acenando. Trouxe uns pães que fiz hoje de manhã. Pensei que você e sua sobrinha pudessem gostar. Fui até a porteira, não abri. Apenas fiquei do outro lado, olhando para ela. Obrigado, Dona Conceição. Pode deixar aí no poste. Ora, João, que falta de educação. Não vai me convidar para entrar? Tomar um café? Hoje não é um bom dia. Ela franziu o senho, claramente incomodada com a recusa. Colocou a cesta no chão e cruzou os braços. Sabe, João, anda muita gente comentando sobre você na cidade, sobre essa moça que está morando aqui. Dizem cada coisa. E eu deveria me importar com o que dizem? Bem, você deveria se importar com sua reputação, a reputação da sua falecida esposa. Maria era uma mulher respeitada. E agora você, trazendo uma moça solteira, grávida, para morar aqui. As pessoas falam, João. Falam mal. Senti a raiva subir, quente e rápida. Então diga para as pessoas pararem de falar. Ou melhor, diga para as pessoas irem cuidar da própria vida. Não precisa ficar nervoso. Só estou tentando ajudar. E tem outra coisa. Ela se inclinou mais perto da cerca, a voz baixando conspiratoriamente. Ouvi dizer que essa moça está acusando Walter Mendonça de coisas terríveis. Você sabe que isso não pode ser verdade, não sabe? Walter é um homem de bem, pai de família. E ela, meninas como ela sempre arranjam desculpas quando fazem besteira. Minha mão apertou o arame da cerca com tanta força que as pontas fincaram na palma. Dona Conceição, a senhora não sabe de nada. Não sabe o que essa moça passou. Não sabe o que ela sofreu. E vir aqui espalhar fofoca, destruir a reputação de uma vítima para proteger um abusador, isso diz muito mais sobre a senhora do que sobre ela. Dona Conceição ficou vermelha. Como ousa me falar assim? Eu vim aqui por bondade. A senhora veio aqui para fofocar, para conseguir informação, e provavelmente foi mandada por alguém. Então pode voltar e dizer para quem te mandou que não vai conseguir nada aqui. E pode levar seus pães de volta. Não aceito nada de quem vem aqui julgar sem conhecer a verdade. Ela pegou a cesta com força, virou as costas e foi embora pisando duro, murmurando coisas que não conseguia ouvir. Mas não importava. A mensagem tinha sido clara.
Eles estavam usando a cidade inteira contra nós, espalhando rumores, destruindo reputações, isolando, e estava funcionando. Porque quando voltei para dentro de casa, o telefone tocou. Era o mercado, dizendo que meu crédito tinha sido suspenso até segunda ordem, que eu precisava pagar à vista de agora em diante, e que, pensando bem, seria melhor se eu comprasse em outro lugar. Liguei para o posto de gasolina. Mesma coisa, crédito suspenso. Para a farmácia, mesma história. Eles estavam me cortando, isolando, tornando impossível viver normalmente. Dr. Almeida ligou à tarde. João, precisamos conversar. Pessoalmente, pode vir ao escritório amanhã de manhã? Pode falar agora. Não, não por telefone. Amanhã, é importante. Desliguei com um peso no estômago. Sabia que não eram boas notícias. Aquela noite, Ana teve mais contrações, mais fortes dessa vez. Ela tentou esconder, mas eu vi. Vi a forma como ela respirava, como apertava a barriga, como o rosto se contraía. Vamos para o hospital, eu disse. Não, ainda não. Falta tempo. Eu sei que falta. Ana, por favor, João. Eu não quero ir agora. Não quero ter meu bebê com eles por perto. Com medo. Só mais um pouco. Só até a gente ter um plano melhor. Não insisti, mas fiquei acordado a noite toda, observando. Pronto para levar ela a qualquer momento. As contrações passaram. Ela dormiu. Eu não. E quando o sol nasceu no dia seguinte, eu sabia que o tempo estava acabando, que logo, muito logo, algo ia acontecer que mudaria tudo. E eu precisava estar pronto, mesmo não sabendo como. A manhã chegou carregada de presságios. Nuvens baixas e escuras cobriam o céu, prometendo mais chuva. O ar estava pesado, úmido, difícil de respirar. Acordei na cadeira da sala onde tinha passado a noite, o corpo reclamando de cada posição desconfortável, as costelas ainda doendo com cada respiração. Ana dormia no sofá, uma mão na barriga, o rosto finalmente tranquilo depois de uma noite difícil. Preparei café em silêncio, tentando não acordá-la. Precisava ir até a cidade ver o Dr. Almeida, mas não queria deixá-la sozinha. A fazenda não era mais segura. Não havia lugar seguro, na verdade. Mas pelo menos dentro de casa, com as portas trancadas, ela tinha alguma proteção. Estava servindo o café quando Ana apareceu na porta da cozinha, o cabelo bagunçado, os olhos ainda inchados de sono. Bom dia, ela murmurou. Bom dia, como você está? Cansada, dolorida. Mas as contrações pararam. Acho que foi falso alarme mesmo. Servi café para ela, coloquei pão e manteiga na mesa. Ela comeu devagar, distraída, os olhos fixos na janela onde o dia cinzento se desdobrava. Você vai sair? Ela perguntou. Preciso ver o Dr. Almeida. Ele disse que é urgente, mas não vou demorar. Você fica trancada aqui dentro, entendeu? Não abre a porta para ninguém, ninguém mesmo. E se eles vierem? A espingarda está carregada atrás da porta do meu quarto. Você sabe atirar? Ela balançou a cabeça. Meu avô me ensinou quando eu era criança. Então, se alguém tentar entrar, você pega a espingarda. Não precisa atirar para matar. Só precisa fazer barulho. Assustar. Eu volto antes de qualquer coisa acontecer. Ela assentiu, mas o medo estava claro em seus olhos. Eu também estava com medo. Medo de deixá-la. Medo do que poderia encontrar no escritório do advogado. Medo de que tudo estivesse desmoronando mais rápido do que eu conseguia segurar. Mas não tinha escolha. Troquei de camisa, vesti um casaco sobre a roupa para esconder parte das marcas roxas que ainda cobriam meu corpo. Peguei as chaves da caminhonete destruída, verifiquei se o motor ainda funcionava. Funcionava, mas o barulho era pior agora. Algo estava quebrado por dentro, rangendo, protestando. Despedi-me de Ana na varanda. Ela segurou minha mão por um momento mais longo do que necessário. Volta logo, disse. Volto, prometi.
A estrada até a cidade nunca tinha parecido tão longa. Cada curva escondia uma ameaça potencial. Cada sombra podia ser a caminhonete azul esperando, mas não apareceram. As ruas estavam desertas, o céu pesado mantendo as pessoas dentro de casa. Estacionei em frente ao escritório do Dr. Almeida. A placa na porta balançava com o vento que começava a soprar. Toquei a campainha. A secretária abriu, o rosto sério, me levou direto para dentro sem as formalidades de costume. Dr. Almeida estava sentado atrás da mesa, mas não estava sozinho. Havia outro homem na sala. Alto, magro, cabelos grisalhos, terno escuro mais simples que o do doutor. Maurício, mas ainda assim formal. Óculos de aro fino, expressão cansada de quem tinha visto muita coisa. João. Dr. Almeida se levantou. Este é o Dr. Fernando Pires, promotor público aposentado. Chamei ele para nos ajudar. Apertei a mão do homem. Ele tinha aperto firme, olhos que avaliavam sem julgar. Senta, João. Dr. Almeida indicou a cadeira. Precisamos conversar sobre algumas coisas, e nenhuma delas é boa. Sentei, o estômago já apertado. A intimação que você recebeu, doutor? Almeida começou. É apenas a ponta do iceberg. Consegui algumas informações através de contatos no fórum. Walter Mendonça não está jogando pequeno. Ele contratou um dos melhores escritórios de advocacia do estado. Está movendo 3 ações simultâneas contra você. 3? Primeira, busca e apreensão de menor sob alegação de sequestro e cárcere privado. Segunda, processo de difamação por supostamente espalhar calúnias sobre ele. Terceira, investigação sobre suas condições financeiras e mentais, para verificar se você é apto a ter alguém sob sua guarda. Senti o chão abrir. Ele não pode fazer isso. Eu não sequestrei ninguém. Eu não espalhei nada. E minhas condições... Eu sei. Dr. Almeida levantou a mão. Eu sei que é tudo mentira. Mas, João, você precisa entender. Walter tem recursos para contratar especialistas que vão dizer exatamente o que ele quer que digam. Tem psicólogos que vão atestar que você está mentalmente instável. Tem contadores que vão dizer que você está falido. Tem testemunhas que vão jurar que viram você forçar Ana a ficar. Mas nada disso é verdade. Verdade não importa quando o outro lado tem dinheiro para comprar a versão dele. Foi o Dr. Fernando quem falou, a voz calma, mas firme. João, eu já enfrentei homens como Walter Mendonça durante minha carreira. Homens que acham que estão acima da lei. E sabe qual é o maior problema? Eles geralmente estão certos, porque o sistema foi feito para proteger quem tem poder, não para proteger vítimas. Então não tem jeito? É isso que estão dizendo? Não. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Estou dizendo que vai ser a luta mais difícil da sua vida, mas não é impossível, especialmente se a moça estiver disposta a denunciar oficialmente. Ela tem medo. Medo de não acreditarem nela. Medo de destruírem ela ainda mais. E ela tem razão de ter medo, Dr. Fernando admitiu, porque vão tentar destruir ela. Vão investigar cada aspecto da vida dela. Vão trazer ex-namorados para testemunhar contra o caráter dela. Vão pintar ela como alguém que estava atrás de dinheiro, como alguém que seduzir o patrão, como alguém que agora está inventando história porque foi rejeitada. É sujo, é cruel, mas é assim que funciona. Passei as mãos pelo rosto, sentindo o peso de tudo desabar sobre mim. E se ela denunciar mesmo assim? Se ela tiver coragem? Então temos uma chance, Dr. Fernando disse. Pequena, mas temos. Porque uma vez que a denúncia é oficial, uma vez que está registrada, ela não pode simplesmente desaparecer. Vira processo, vira investigação. E mesmo que Walter tenha controle sobre muita gente, ele não controla tudo. Ainda existem pessoas honestas no sistema. Poucas, mas existem. E o bebê? Perguntei. Quando nascer, podemos fazer exame de DNA? Podemos pedir? Doutor Almeida respondeu.
Mas Walter vai lutar contra isso com todas as forças. Vai alegar que é invasivo, que não há necessidade, que a criança já sofreu trauma suficiente e tem chance de conseguir adiar por meses, talvez anos. Anos? A criança vai crescer sem saber quem é o pai? Acontece mais do que você imagina, Dr. Fernando disse sombrio. Homens poderosos conseguem adiar justiça indefinidamente. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica provar qualquer coisa. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som do vento lá fora sacudindo a janela. Tem outra coisa, Dr. Almeida disse, hesitante. Consegui informação de que Walter está pressionando o banco. Sua fazenda tem uma hipoteca pequena, certo? Tem. Fiz há uns anos para reformar o galpão. Ainda faltam 2 anos para quitar. Walter está tentando comprar essa dívida. Se conseguir, pode executar a hipoteca, forçar a venda da propriedade. Ele não pode fazer isso. Eu nunca atrasei pagamento. Não importa. Se ele comprar a dívida, pode criar condições impossíveis, pode exigir pagamento integral imediato. E se você não pagar, perco a fazenda. Perde a fazenda. Era muita informação, muita coisa desmoronando ao mesmo tempo. Senti como se estivesse afogando em areia movediça. Quanto mais lutava, mais fundo afundava. O que eu faço? Perguntei. E minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Me digam o que eu faço. Dr. Fernando e Dr. Almeida trocaram olhares. Você tem 3 opções, Dr. Fernando disse. Primeira, aceita o acordo que certamente Walter vai oferecer. Dinheiro em troca de silêncio. Ana vai embora. Você mantém sua fazenda e tudo volta ao normal. Não é opção. Segunda opção, luta no tribunal. Contesta as acusações. Ajuda Ana a fazer a denúncia oficial. Enfrenta Walter de frente. Mas precisa saber que pode perder tudo. A fazenda, seu dinheiro, talvez até sua liberdade se eles conseguirem fazer as acusações de sequestro colarem. E a terceira? Os 2 homens ficaram quietos. Foi Dr. Almeida quem finalmente falou. A terceira é você convencer Ana a testemunhar. Não apenas denunciar, mas testemunhar publicamente. Fazer barulho, chamar atenção, trazer a imprensa. Porque uma vez que a história vaza para fora, uma vez que vira notícia, fica muito mais difícil para Walter controlar a narrativa. Mas isso colocaria Ana em perigo ainda maior. Sim, Dr. Fernando concordou. Mas também seria a única forma de realmente ter chance de vencer. Porque segredos protegem homens como Walter, mas luz os queima. Sai do escritório 1 hora depois com a cabeça girando. Tinha assinado papéis. Tinha autorizado o Dr. Almeida a contestar as acusações. Tinha concordado em trazer Ana para fazer uma declaração formal. Mas tudo parecia insuficiente. Como segurar a água com as mãos? O céu tinha escurecido ainda mais. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando entrei na caminhonete. Liguei o celular que tinha deixado desligado durante a reunião. Havia 3 chamadas perdidas, todas de casa, todas de Ana. Meu sangue congelou. Liguei de volta. Tocou. Ninguém atendeu. Liguei de novo. Mesma coisa. Pisei fundo no acelerador, a caminhonete destruída protestando, mas obedecendo. A chuva começou a cair mais forte, dificultando a visão. Não me importei. Só pensava em chegar em casa. Em chegar até Ana. A estrada parecia infinita. Cada segundo era uma eternidade. Minha mente criava os piores cenários possíveis. Eles tinham invadido, tinham levado ela, tinham machucado ela. Quando finalmente virei na entrada da fazenda, vi uma ambulância parada em frente à casa e a caminhonete azul, estacionada logo atrás. Freiei tão forte que quase bati na cerca. Saltei antes mesmo da caminhonete parar completamente. Corri até a casa, a chuva me encharcando, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A porta estava aberta. Entrei gritando o nome de Ana. Ela estava no sofá, pálida, suada, as mãos apertando a barriga.
2 paramédicos ao lado, e em pé, encostado na parede, estava um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas sabia exatamente quem era. Walter Mendonça, alto, bem vestido, cabelo grisalho penteado para trás. Rosto que seria bonito se não estivesse marcado pela arrogância. Olhos frios me avaliando como se eu fosse um inseto. "Ah", ele disse, a voz calma, controlada. "Você deve ser o João. Finalmente nos conhecemos." Ignorei ele completamente. Fui até Ana. "O que aconteceu?" As contrações voltaram. Ela disse, a voz fraca, mais fortes, muito mais fortes. "Eu tentei te ligar, tentei aguentar, mas..." Gemeu de dor. "João, o bebê está vindo. Está vindo agora." Um dos paramédicos se virou para mim. "Precisamos levá-la para o hospital. Agora." O trabalho de parto começou e está avançado. Se não formos já, ela pode ter o bebê no caminho. "Então vamos", eu disse. "Só tem um problema", Walter falou, e havia algo de cruel em sua voz. A ambulância foi chamada pela família de Ana, e como responsável legal por ela, já que é menor de idade e foi declarada mentalmente instável pela família, eu tenho autoridade para decidir para onde ela vai e quem pode acompanhá-la. Virei para ele, a raiva explodindo. "Você não tem autoridade nenhuma sobre ela." "Tenho sim", ele sorriu, e era o sorriso de quem já tinha vencido. "Tenho uma ordem judicial temporária me dando guarda provisória até que a situação seja resolvida. Assinada esta manhã pelo juiz Tavares. Um velho amigo." Ele estendeu um papel. Peguei, li rapidamente. Era verdade. Estava tudo ali. Guarda temporária. Alegação de instabilidade mental. Risco para si mesma e para o bebê. E a assinatura do juiz no final. "Isso é ilegal", eu disse, mesmo sabendo que não importava. "É perfeitamente legal", Walter respondeu. "E significa que Ana vai para o hospital. Mas você não vai junto. Na verdade, você não pode chegar perto dela. Há uma ordem de restrição também. 500 metros de distância. Se violar, vai preso." Olhei para Ana. Ela estava chorando agora, de dor e de desespero. "João, não deixa eles me levarem sozinha. Por favor." "Não vou deixar", eu disse, mesmo sem saber como impedir. Os paramédicos já estavam preparando a maca. Walter fez um sinal e 2 homens grandes entraram pela porta. Seguranças. Claramente ali para garantir que eu não tentasse nada. "Se tentar seguir", Walter me avisou, "meus homens vão te impedir. E vou usar isso como prova de que você é violento, perigoso. E Ana vai perder qualquer chance de ficar com o próprio filho. Então seja esperto, fique quieto e deixe os adultos resolverem isso." Cada palavra era uma facada, cada sorriso um veneno. Ana foi colocada na maca. Ela estendia a mão para mim, gritando meu nome. Os paramédicos a levaram para fora. Walter o seguiu, parando na porta para me dar um último olhar. "Você podia ter aceitado o acordo", ele disse. "Podia ter ficado com seu dinheiro e sua fazendinha, mas quis ser herói, e heróis sempre perdem no mundo real." Saiu. A porta fechou. Os seguranças ficaram do lado de fora, observando, e eu fiquei ali, parado, impotente, enquanto a ambulância levava a Ana embora. Enquanto levavam a criança que nem tinha nascido ainda, e eu não podia fazer nada, absolutamente nada. Caí de joelhos ali mesmo, no meio da sala, e pela primeira vez em 5 anos, desde que enterrei Maria, eu chorei. Chorei de raiva, de impotência, de derrota, porque tinha falhado de novo, e dessa vez o preço seria muito maior do que eu podia pagar. A tempestade lá fora continuava, raios, trovões, chuva batendo no telhado. Mas a verdadeira tempestade estava dentro de mim. Eu não sabia se sobreviveria a ela.